Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Vamos hoje à parte 2 sobre as teorias de Karl Marx, que deu origem à escola marxista, que hoje ainda exerce influência. Bom, o que nós temos que lembrar sobre a aula passada são dois pontos essenciais. Primeiro, as ideias de Marx foram escritas durante a segunda Revolução Industrial, no século XIX. A maioria das teorias dele foram escritas na Inglaterra, mas algumas ali durante sua passagem na França e também no seu país de origem, que era a região da Prússia, que hoje é o que nós conhecemos como Alemanha, também teve o desenvolvimento de algumas teorias, mas a maioria mesmo foi na Inglaterra. O segundo ponto que nós precisamos lembrar é que a escola marxista ela vem para criticar o sistema capitalista. Mas antes de criticar o sistema capitalista, Marx busca entender como funciona o sistema. Bom, vamos lá. Continuando as teorias aqui de Marx, Marx divide a sociedade em duas classes. Por que classes? E não estados, como acontecia, por exemplo, na Idade Média. Quando você fala três estados, você pressupõe que não há mobilidade social. Uma pessoa, se ela nasce em um estado, ela vai continuar naquele estado. Ela não pode ter mobilidade social. Quando nós dizemos classes, é porque há a possibilidade de uma pessoa nascer numa classe e conseguir subir para uma outra classe, ou até mesmo ao contrário, nascer numa classe mais privilegiada e descer para uma classe com uma vida um pouco mais difícil. Ok? Marx dividia em duas classes: os burgueses e os proletários. Burgueses são aquelas pessoas que são donos do meio de produção. Olha só, quando você fala que você é capitalista, ou quando você fala que você é burguês, significa que você é dono de alguma empresa, que te dá a possibilidade de arrecadar mais capital através daquela empresa. Você é um empregador de mão de obra. Então você tem que ter um meio de produção. Pode ser uma empresa, um comércio, pode ser uma prestação de serviço, como um consultório dentista, um consultório de advocacia, pode ser uma grande fábrica, pode ser também uma fazenda, mas você tem algum meio de produção, que é o que Marx vai chamar. Proletário. Proletário é quando você não é dono dos meios de produção. A maioria de vocês que devem estar me assistindo, assim como o professor que vos fala, somos proletários. Que isso significa que você só tem a sua força de trabalho para vender. Você sobrevive do seu trabalho, seja de carteira assinada, seja de forma irregular, mas você presta serviço para alguma empresa, seja de forma como pessoa física, mas você presta serviço, você não emprega mão de obra e você vive do seu trabalho. Quem sobrevive do seu trabalho, Marx vai chamar de proletário, ou seja, o proletariado. Muito simples? Vamos para o próximo. Marx defendia uma teoria chamada de valor-trabalho. O que é a teoria do valor-trabalho? Tudo, segundo Marx, tudo, desde o gasto que tem lá na indústria, no gasto no serviço, todos os custos de produção, poderiam ser resumidos em hora de trabalho. Então, por exemplo, uma empresa ela vai produzir um vinho. Esse vinho custa quanto? Marx diz que você pode exemplificar o vinho em horas de trabalho. Por exemplo, 100 horas de trabalho para produzir aquele vinho. Um sapato, 50 horas de trabalho. Então, o valor que você tem em comum entre os produtos é a hora de trabalho. Mas, professor, e aquela máquina que está lá na indústria? Ora, para você produzir aquela máquina, antes você não teve que ter trabalho para produzir ela? Então, segundo Marx, tudo o que tem valor, ele teve um trabalho sobre aquele produto ou serviço. Então, ele só tem valor econômico porque foi empregado sobre aquele serviço ou produto, mão de obra humana, ou seja, serviço humano. Então, tudo pode ser expresso em horas de trabalho. Marx não foi o único a usar a teoria do valor-trabalho. Todos os clássicos, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus,
todos eles também usaram a teoria do valor-trabalho. Tá? Você pode notar que nos livros de Adam Smith, ele usa muito o tempo de trabalho necessário para produzir. Ou seja, os clássicos também usaram essa teoria, e os clássicos vêm antes de Marx. Então essa é uma teoria que ela é mais estudada, mais desenvolvida por Marx, mas não foi ele que criou. Continuando aqui, Marx divide o valor de um produto em dois. Ele tem um valor de troca e um valor de uso. Vou primeiro dar a definição e depois dar um exemplo para vocês entenderem como é bem simples. Valor de troca é o valor de mercado, ou seja, é o valor que você consegue vender um produto. Valor de uso é o valor pessoal, subjetivo que você dá para um produto. Vamos a um exemplo. Você teve toda a sua infância, desde o nascimento, infância, adolescência, cresceu numa casa. E de repente os seus pais falam para você, olha, vamos vender essa casa. Você tem todo um apego emocional por aquela casa. E você quer vender ela e você acha que ela vale 200 mil reais. E você tenta vender aquela casa, mas não consegue. Porque ninguém dá 200 mil naquela casa. E aí você vê que outras casas com uma estrutura semelhante estão sendo vendidas a 150 mil. O que é esses 50 mil de diferença? É o seu apego emocional pela casa. Você está dando um valor de uso para a casa maior do que é o valor de troca. E é óbvio que você não vai conseguir vender, a não ser que você ache uma outra pessoa que também deu o mesmo valor para aquela casa como você. Por exemplo, talvez venda para o seu irmão. Então ele também dá um valor subjetivo para aquela casa. Senão você vai ter que vender pelo valor de mercado. E o valor de mercado, Marx chama de valor de troca, que é 150 mil. Ok? Muito simples. Valor de troca é o valor de mercado, valor de uso é um valor subjetivo. Isso acontece muito, por exemplo, no mundo das artes. O valor que um admirador de uma obra de arte dá para um quadro é diferente do valor que talvez você possa dar. Talvez se você tivesse 10 milhões hoje, você não pagaria 10 milhões em um quadro, talvez de Picasso? Não sei, se você é um admirador de Picasso, talvez você pague. Se você não é um admirador de Picasso, talvez você não pague 10 milhões no quadro dele, talvez você vai gastar 10 milhões com outra coisa. Então, muita gente considera ele um gênio, mas muita gente não gastaria 10 milhões numa obra dele. Isso é natural do mundo das artes, mas é comum também em outros setores da economia. Trabalho abstrato e trabalho concreto. Trabalho abstrato, segundo Marx, é todo o desgaste, toda a energia que o trabalhador gasta na produção. Por exemplo, para dar essa aula para vocês, eu estou gastando energia. Um pedreiro, para rebocar uma casa, está gastando energia. Um marceneiro, para produzir uma cadeira, está gastando energia. Então, todos os trabalhadores, para você estar trabalhando, você está gastando energia. O próprio conceito de trabalho na física pressupõe gasto de energia. Você não usa trabalho na física sem gasto de energia. Então, trabalho abstrato é a energia do trabalhador gasto no processo de produção. E o trabalho concreto? Ora, eu estou gastando energia. Um pintor de um quadro está gastando energia para pintar o quadro. E um pedreiro está gastando energia para construir uma casa. Mas vocês vão concordar comigo que a energia gasta do pedreiro vai resultar em uma casa. A minha energia gasta vai resultar em uma aula. E o pintor, a energia gasta dele vai gerar um quadro. Então cada um gasta energia, mas usa essa energia de uma forma diferente. Essa aplicabilidade da energia, ou seja, no que você está aplicando a sua energia, Marx vai chamar de trabalho concreto, ok? Então, trabalho concreto é a diferença na forma como você gasta a sua energia. E a energia gasta por todos é o trabalho
abstrato. Segundo Marx, há uma tendência no sistema capitalista de exploração do trabalhador. Por que há essa tendência? Vamos lembrar que Marx dizia da mais-valia. A empresa só obtém lucro porque ela explora o trabalhador. E para explorar o trabalhador, ele precisa aumentar cada vez mais a sua mais-valia. Ou ele aumenta a jornada de trabalho, ou ele transforma o trabalhador em uma mão de obra mais produtiva e não aumenta o salário na mesma proporção. Essa exploração do trabalhador levaria a revoltas dos trabalhadores nos países mais industrializados, segundo Marx, e isso geraria uma revolução que mudaria o sistema, ou seja, tiraria o sistema capitalista de jogo e incluiria um outro sistema. Qual era esse sistema, segundo Marx, que viria a predominar? Seria o socialismo. E aí não vamos confundir socialismo com comunismo. Ou muito menos, não confunda socialismo com capitalismo de bem-estar social, que são coisas muito diferentes. Vamos lá. Primeiro no socialismo. Socialismo é um sistema onde o governo é dono de todos os meios de produção. Fábricas, empresas, vamos ver o que mais aqui, fábricas, empresas, propriedades agrícolas, ok? Então, tudo que produz os bens materiais e serviços que a sociedade precisa, o Estado é dono. Então, o Estado é um planejador central. Tanto que em alguns livros você vai achar o sistema socialista descrito como um sistema planificado. O que é sistema planificado? O governo faz planos e controla toda a economia. Então, no sistema socialista, pessoal, você não tem empresas privadas. Então, não vamos confundir isso. Se você ver algum país que tem empresas privadas, ele não pode ser chamado de socialista. E o comunismo é diferente do socialismo. E aqui vai uma questão histórica. Nós nunca tivemos no mundo um país comunista. Mas por que nós temos países que se autodeclararam comunistas? Porque esses países tinham o objetivo de, através do socialismo, chegar ao comunismo. Tá? Mas nunca chegaram. Por quê? No comunismo, você não tem Estado. No comunismo, os trabalhadores se reuniriam em pequenos grupos, que na União Soviética eram chamados de sovietes, e esses pequenos grupos organizariam e tomariam as decisões nas fábricas, nas grandes propriedades agrícolas, nas pequenas empresas onde eles estariam trabalhando. Então os trabalhadores se reuniriam, tomariam as decisões em suas empresas, um representante de cada uma dessas empresas iria para um conselho superior, tomaria as decisões das cidades. Então no comunismo você não tem mais o papel do Estado. O Estado ele serviria apenas no socialismo para fazer a transição entre o capitalismo e o comunismo. Então o socialismo seria um sistema de transição. Quanto tempo demoraria essa transição? Depende. Depende muito do país onde está sendo instalado o socialismo, da cultura daquele país, da questão de confronto com aqueles países, com os países capitalistas. Então isso é muito relativo. E o capitalismo que eu falei para vocês de bem-estar social, que nós vamos estudar mais detalhado à frente, são países onde há o sistema capitalista, mas o governo intervém no capitalismo para gerar um bem-estar social. Muitas vezes com tributações mais altas para conseguir dar conta de todo esse serviço público que eles oferecem. Mas o país tem empresas privadas, ou seja, tem a iniciativa privada. Então ele é meio que um sistema misto. Você tem o governo agindo na economia, diferente do que os clássicos queriam, mas você tem iniciativa privada. Então é um sistema capitalista, mas de bem-estar social. Mas fiquem tranquilos que o bem-estar social nós vamos estudar mais detalhadamente quando formos ver a escola keynesiana. Ok, pessoal? Aguardo vocês para a próxima aula da escola neoclássica. Falou, pessoal? Valeu!